Essa parte é interessante. Agora, eu acho, para usar uma expressão bastante conhecida, eu acho que se hiperdimensiona o valor do Woody Allen. Eu acho que ele é hipervalorizado. Ele é bom, ele é divertido, ele é melhor do que boa parte do que passa no cinema, porque boa parte do que passa no cinema não vale nada. Então ele é melhor, ele é mais inteligente, ele é voltado para um público que quer um pouco de inteligência, mas cá entre nós, é muito repetitivo. Eu acho que é isso que você falou um pouco no início, é a fórmula do goste ou não do Woody Allen. Acho que o Woody Allen é muito assim, ame ou deixe. Quem gosta desse tipo de filme vai gostar dele. Eu acho que ele tem uma coisa muito importante que é a construção da narrativa, o texto. O texto dele é muito inteligente, né? Por isso ele também se diz tão inteligente nos filmes e ele elabora isso. Acho que esse é o diferencial dele, né? Eu acho que não é só um filme para intelectuais, muito pelo contrário, né? Ele faz piadas que são compreensíveis para todo mundo, quer dizer, aquele jogo no filme, inclusive com o Oscar, eu acho bem interessante, né? O prêmio Nobel não é nada perto do Oscar, né? Inclusive que ele já levou vários, né? Então, eu acho que esse texto dele é muito afinado, é muito rico, né? Mesmo que seja repetitivo. Acho que alguém também que faz filme todo ano, como ele faz, na proposta que ele faz, pois é, mas aí difícil não se eu acho repetir. que ele faz todo ano por uma razão bem simples, que em outros casos, Tito, seria muito criticado. Ele faz por interesse comercial. Ele tem que fazer um filme todo ano para ganhar dinheiro. Mas esse é o ofício dele, né? Pois é. Bom, mas se fosse outro que faz, leva um pau. Ah, pois é, mas isso aí as pessoas... O cara que faz todo ano o mesmo filme apanha. Mas as pessoas, elas têm, assim, esse eterno problema de lidar com a relação dupla do cinema, né? Que é a arte e que é a indústria. Que é a arte, entretenimento e a indústria também. É o ofício lá do trabalho dos técnicos. Tu olha os nomes que aparecem nos créditos, lá no rol dele, são pessoas que trabalham com ele há 30 anos. Ele tem que fazer um filme por ano. Ele não poderia fazer de 2 em 2 anos, ele já não é um milionário. Se ele fizer de 2 em 2 anos, ele não fica rico igual e não fica melhor? Talvez se ele trabalhasse um pouco mais o artigo, lá os roteiros, mas mesmo os roteiros são bons, a questão é bolar situações diferentes. Eu acho que esse passeio que ele fez ali por Londres e por Barcelona fez muito bem. Ali é outra coisa. Ali foi Vai diferente. ter no Rio de Janeiro, mas aí é tipo escola de samba. Né? Cada cidade que patrocina, ele vai lá e faz o filme. Mas aí é que eu acho que entra a questão comercial, né? Ele precisa do dinheiro, ele quer continuar produzindo, acho que é uma coisa meio visceral, né? Para o artista, ele precisa produzir. Ele arranjou um jeito dele conseguir produzir. Claro que aí vão ter filmes, aquele do barco lá, o de suspense, Sonho de Cassandra. É um filme horrível, né? Mas que é feito o de Allen, né? Uma história sem criatividade. Tá bom, mas antes ele fez Match Point. Para mim, Match Point é um super filme. Falando, inclusive, já te atropelando, que tem uma coisa interessante, que é assim, o Match Point, quando lançou no Brasil, demorou, saiu. E as pessoas, os distribuidores, omitiram o nome do Woody Allen da divulgação, com medo que afastasse uma parcela do público. O pessoal não vai ter... O filme era tão bom que podia passar sem ele. Exatamente, podia anunciar com uma trama de suspense, com romance, com um thriller lá de um crime. E isso aí chamou muita gente. Foi um filme de muito boa bilheteria no país. Não tem os números de cabeça. Agora, talvez você esteja falando tanto em repetição em relação a este último filme, o Tudo Pode Dar Certo, porque esse realmente é mais parecido com o Woody Allen, como se imagina o Woody Allen. Sim. Esse é um Woody Allen puro. Um Woody Allen assim como ele se consagrou. O Woody Allen realmente das questões psicanalíticas, da relação homem-mulher, do nova-iorquino sofisticado intelectual versus o interiorano bronco, é o clássico. Ele voltou plenamente à sua fórmula mais original e mais bem-sucedida. E eu acho isso interessante, né? Um diretor que possa se revisitar, né? Voltar a fazer o melhor de si já depois de uma certa idade, né? Com uma certa trajetória, até com trajetórias piores e melhores, né? No meio do caminho. Eu achei isso muito legal, ele poder voltar à velha fórmula, mas totalmente renovada. O que é muito difícil de ser feito, né? Porque normalmente você acha que você se esgota num modelo e aí não vai ter mais renovação. Claro, em um determinado momento eu me dizia assim, essas piadas eu já vi em algum lugar, Sim, né? Eu tenho certeza disso. Mas ao mesmo tempo eu estava me divertindo, eu estava
está tendo prazer com aquilo. Então eu disse, não, toda a sutileza dele, com aquele olhar para a câmera, essa ideia de fazer essa inversão, né, do personagem falar com o público diretamente, isso eu acho que foi uma grande sacação dele, né? Porque ele sempre teve essa coisa de homenagear o cinéfilo, né? A relação com o cinema, né? Annie Hall e a Rosa Púrpura do Cairo. E agora ele propôs essa inversão, quer dizer, ele coloca a plateia junto com ele, como que ele dissesse, bom, vocês me acompanharam durante esses anos todos, agora vamos junto, né? Eu me senti um pouco assim, como fã dele, né? Eu sou fã do Woody Allen, né? Sabendo reconhecer que tem horas que ele fez coisas realmente que eu me distancio e não gosto muito, né? Mas acho que são experimentos e acho que todo artista tem que saber experimentar. Tem uma coisa que eu queria defender nesse filme aí, que eu acho que é a escolha do personagem principal, seu Larry David, que é um dos co-criadores do Seinfeld, foi uma bola dentro. Eu acho que sim. Ele fez bem o papel. Fez bem, e também porque ele é um sujeito alto, careca, ele parece mais ameaçador do que o Woody Allen. A gente vai ver filmes um pouco atrás, deixa eu ver qual foi o filme, era aquele Igual a Tudo na Vida. É um filme pouco visto do Woody Allen e tal, meio que foi direto... Ou se vi, já esqueci, porque são tantos. Pois é, que daí ele faz um personagem que é mais ou menos o do Larry David nesse filme, ou seja, um sujeito já na terceira idade, ranheta, mal-humorado, paranoico e assim por diante. Só que o próprio Woody Allen interpretou, talvez esse tenha sido o último papel, não, acho que o último papel dele foi, logo depois, ele foi o Scoop, o Grande Furo, ali talvez tenha sido o último papel dele, até agora. Então o que acontece? Foi mesmo. Eu acho que foi. Eu me lembro. Acho que foi. Que ele era um mágico, meio errático e tal. Então, o que acontece? Nesse papel aí do Igual a Tudo na Vida, a gente pode observar o seguinte. É aquela coisa que a câmera não deixa mentir, né? O sujeito tem aquela cara que a gente acostumou a ver com aquela coisa meio confusa, meio atrapalhada, meio engraçada. Não adianta ele tentar ser super agressivo, é difícil de acreditar, né? Poucos filmes conseguem fazer isso, um dos que conseguem trabalhar bem essa inversão do estereótipo do rosto é O Rei da Comédia, do Martin Scorsese, que tem o Jerry Lewis fazendo o papel de um cômico falido, lá de 83. Então, aí o que a gente pode ver é que foi uma bola dentro ele passar, na minha opinião, ele passar o papel para o outro ator. Agora, o público do Woody Allen também não se renova. Ele tem um público, é aquele, não vai ser outro, não aumenta, não diminui. O público que não aumenta tende a diminuir, né? Tende a diminuir, né? Por óbito. Mas eu acho que a gente pode ter o pulso durante o curso de cinema. Vocês estão incentivando? Sim, claro. Mas eu acho que ele tem um humor que agrada aos jovens de hoje. Né? Claro, o jovem sofisticado, mais antenado, enfim, o jovem que gosta um pouco mais de cinema. E você pode ver que até o cara que às vezes não é nem tão cinéfilo, o auge da cinefilia dele é dizer que gosta de Woody Allen, né? Eu sinto um pouco que o Woody Allen é isso, assim. Né? O cara, por exemplo, nunca viu um filme do Godard, né? Mas o Woody Allen, ele já se diz e se coloca num outro patamar. Eu acho que o Woody Allen tem um pouco essa ideia. O Woody Allen dá para ver e Godard só como documento histórico. Ah, não, Jeremias. Não. Godard só quando a gente está fazendo a arqueologia do cinema. Não, todas as contribuições que o Godard trouxe para o cinema. É o que eu estou dizendo, o Godard foi importantíssimo para o cinema, mas um filme do Godard hoje não dá prazer. Eu não consegui ainda ver o último filme dele, infelizmente demora para chegar aqui no Brasil, às vezes nem chega, né? Mas por que será? Porque eu acho que o Godard não tem esse espírito um pouco comercial. E também concordo, não é um filme para grande público. Ele não faz filme para grande público e isso é muito claro para ele. O que eu também não vejo problema nenhum. Acho que tem que ter todo mundo. Todo mundo tem que poder fazer Tem que poder fazer, exatamente. Todo mundo faz filme. Poder fazer. É verdade. E hoje em dia, cada vez mais. O problema não é poder fazer filme. Pessoas verem. Esse era o problema. O problema agora é ter quem vê. Exatamente, não é mais. É uma diferença. Teve aqui recentemente com a gente no nosso programa e ele dizia exatamente que o grande problema da França hoje é esse, que as pessoas fazem muitos filmes, né, tem uma gama enorme de primeiros filmes e que as pessoas não conseguem emplacar o segundo. Então, um cara como o Woody Allen, que consegue fazer um filme todo ano, né, tem que ter o seu mérito, o seu reconhecimento. Eu, sinceramente, acho o Woody Allen um cronista e não um cineasta. Ele faz uma crônica filmada todo ano. Sabe, ele faz um texto de crônica que é leve, que é divertido, que tem aspectos de um certo
mau humor, tem aspectos realmente leves e engraçados.